Olá, tudo bem? Eu sou a Rê Nunes. Tata Lazuri. Eu tenho esse canal para falar sobre minimalismo, sobre viagem e lifestyle. E hoje eu quero contar uma coisa muito importante que aconteceu na nossa vida, exatamente há um ano atrás. E que assim, foi não só uma viagem importante que eu quero contar, mas também um momento que mudou tudo na questão do minimalismo, na questão do gastar menos, na questão de dar valor para as coisas. Porque olha, foi a primeira vez na minha vida que eu tive a sensação de quase morte, né? E eu quero contar que há um ano atrás nós estávamos exatamente neste momento em Cuba, Havana. Nós fomos passar o feriado, de 7 de setembro, eu e o Tatá, felizes da vida. Eis que aconteceu uma tragédia. Nós pegamos o furacão Irma por lá. Uma viagem que era apenas de 4 dias a passeio, um feriado, virou uma viagem de 10 dias, sem dinheiro, caos, medo e muita coisa pra gente contar. No momento que aconteceu lá atrás, eu tava já começando a pensar no canal do YouTube, mas não foi legal, eu não tava na vibe de postar. E agora, um ano depois de tudo que aconteceu, eu acho que vale a pena a gente contar o que rolou, que eu acho que é um ensinamento não só pra gente, mas pra quem gosta de viajar. Nós chegamos em Havana pra curtir o feriado, e realmente depois eu fiquei sabendo que setembro é o mês dos furacões. Nunca soube disso. Quando a gente chegou lá, né, a gente não tinha muita noção, né, do que ia acontecer, zero. A gente tava curtindo o primeiro dia, a gente fechou o passeio de carro, ó, tem o vídeo, vou subir aqui no card, assistam, porque é muito legal conhecer a Havana. Eis que a gente começou a sentir que a cidade estava um pouco mais comentando do furacão. No segundo dia a gente recebeu a notícia que o furacão Irma seria o maior furacão da história do Caribe, ali de Cuba. Então a gente começou a ficar um pouco preocupado, porque assim, a gente nunca tinha passado por isso, e chegar a informação de que seria o maior furacão da história ali, ele estava com categoria 5, para passar por Havana com categoria 5, a gente ficou um pouco assustado, né? E sem informação. O pessoal lá, eles são um pouco alienados ainda de muita informação. Começava a chegar alguma coisa lá para eles, mas ainda assim era bem, bem complicado. A gente ficou um pouco inseguro, né, para dizer o mínimo. Inseguro? Eu achei que ia morrer, vocês não têm noção. Porque vocês imaginam, gente, quando a gente ficou sabendo que era no segundo dia que realmente o furacão ia passar por lá, porque até então parece que ele estava indo para outro caminho e ele desviou. Quando chegou a notícia que ele ia passar por Cuba, né, e até por Havana, o que aconteceu? Quando a gente tentou mudar o voo, todo mundo tava nessa vibe. E é um país extremamente turístico, né? O que tem de espanhol o tempo inteiro, o europeu frequenta muito Cuba. Eu nem imaginava tanto, mas é lotada de europeu. E aí quando a gente tentou, né, começou a ligar a Carol da Facility Carol, super obrigada por tudo, a assistência que nos deu. Mas o aeroporto já tava fechado. E é o único aeroporto de Havana, né? O único aeroporto, acho que de Cuba, né? E aí, assim, não tinha opção. A gente não tinha mais como sair do país e ponto final. Então, a gente tinha que encarar o negócio que ia acontecer. Bom, no segundo dia que a gente ficou sabendo, né, que ia acontecer isso de verdade, a gente continuou fazendo os passeios. A gente ficou muito preocupado, porque imagina uma cidade que não tem estrutura, um país que não tem estrutura, no seguinte sentido, não tem mercado. Você não pode ir no supermercado comprar uma água, você não pode ir no supermercado, né, comprar comida. Então, assim, a gente não tem. As pessoas de lá, locais, só têm acesso a alguns canais de TV. E, assim, eles não sabiam de nada que estava acontecendo. A nossa sensação era essa, né? E aí nós estávamos hospedados num hotel, que era um hotel bom, assim, 4 estrelas, né? Pro padrão dele, super ok, relativamente novo. Que tinha uma estrutura, por exemplo, de segurança, de janela e tal. A gente estava no 15º andar, eu lembro bem disso. Enfim, não tinha o que fazer, né? A gente falou, bom, vamos continuar curtindo a viagem, porque o que a gente vai poder fazer? A gente falava com o pessoal daqui. Ah, no hotel a gente tinha TV de fora. Lá Sim. Tinha algumas TVs a cabo. Então a gente via aquelas cenas de Miami, que é super pertinho, são 80 quilômetros pela água, da galera, acabou a água, comprando tudo no supermercado, fazendo aqueles estoques, tal, como se o mundo estivesse acabando. E a gente, na mesma situação, porque era o mesmo furacão, aliás, o furacão ia passar muito mais forte em Cuba, mas muito mais Sim. forte em Cuba, e a gente não tinha o que fazer. Então, assim, enquanto todo mundo desesperado comprando a vida, a gente, E foi legal que a gente tinha amigos em Miami, estavam desesperados, perdendo voo, subindo de carro, era uma loucura, e ligando pra gente, falando, vocês vão ficar aí. E, não tinha o que fazer, só se a gente saísse a nado. Não tinha opção. Não tinha o que fazer. Só que você imagina a vivência disso, né? Era muito louco. Então, esse momento, eu repensei muito. Eu falava assim, quantas coisas são, o que é importante na vida, o que não é. Foi a única vez na minha vida que eu tive a sensação de quase morte. E não foi uma sensação de quase morte, de alguns segundos. Foram dias. A gente ficou, 2 dias. Nós ficamos 2, 3 dias esperando o furacão chegar, sabendo que ia chegar.
O sul do país, acho que no segundo, terceiro dia já tinha sido destruído. Devastado. O sul de Cuba acabou. Acabou. E a galera voltando e a galera não tinha onde ficar. Chegava no saguão do hotel, aquela galera amontoada no saguão do hotel porque não tinha onde ficar. O pessoal voltando das praias, porque Varadeiro e tudo mais lá pra baixo tinha acabado. O pessoal chegando e dormindo no chão do saguão do hotel, que era um lugar seguro. Então vocês imaginam, né? Não tinha estrutura pra acomodar as pessoas aonde ficar. Todo mundo queria ficar dentro do hotel, não queria ficar em casa de família porque não sabia qual era o nível da segurança em casa de família. Então todo mundo indo pra lá. O nosso hotel forrado. E detalhe, a gente só tinha reserva por mais 2 dias. Sim. A gente conseguiu mais um dia de reserva. Durante isso a gente conseguiu pagar. Mas a gente já tinha pra chegar, né? Quem tava com o pacote comprado pra chegar no hotel já ia ficar no nosso lugar. Então a gente começou a passear lá por Havana Vieja, né? E perguntando, todo mundo que a gente via, principalmente o pessoal de lá, né? Sim. Os cubanos. O que eles achavam daquilo? A gente queria ter... Eu queria sentir uma segurança que poderia ser uma falsa segurança, mas eu queria sentir aquilo, né? Ver o que estava acontecendo. Aí a gente subiu no Ambos Mundos, né? Que é um hotel que Hemingway morou. E a gente foi lá pro rooftop. E aí tinha um casal de espanhóis, né? Eles iam pra Vinhales, também estavam super perdidos. Eles não sabiam se iam, se não iam, não sabiam se eles iam conseguir chegar, se o furacão ia pegar eles no meio do caminho. Então tava todo mundo bem, bem perdido mesmo. A gente tava na mesa, sentado, conversando, tomando, né? Tipo, bebendo lá, mojito. Aí chegou a garçonete e a gente perguntou pra ela: e aí, você não tá com medo? O que você acha? Vai dar certo? Não vai dar? Como que você tá? Como que ela falou? Ela falou que, não, o furacão é bom, a gente fica em casa, aproveita pra namorar, acaba a luz. Aí a gente voltou pro hotel, o hall do hotel era o caos. Porque assim, naquele dia a gente sabia que 3 da manhã ia passar o Irma. Então eles sabem exatamente o horário que vai passar. A velocidade, o momento do olho do furacão, que é o mais perigoso, que eles falavam o seguinte: a hora que o olho do furacão tá passando, para tudo. E aí é o grande perigo das pessoas acharem que tudo já tá ok, e aí sair e aí morrer. Então, por isso que eles passam essa ordem de não poder sair de casa, não poder fazer nada até o furacão acabar. Então, na verdade, a gente só poderia sair no dia seguinte ao furacão do hotel. A gente tinha iPad, eu tinha filme do Netflix baixado no celular, então a gente tinha relativamente uma estrutura. E aí vem uma parte também, entre aspas, tragicômica. Quando a gente viaja para países muito diferentes, países mais pobres, eu gosto muito de doar as coisas. Então, o que a gente fez? Metade da nossa mala dessa viagem era para doação. Então, a gente tinha... Para as crianças, eu tinha preparado, né? Bolacha, chocolate, caderninho e caneta. E eu pus uma cartinha para cada criança, né? Escrito em espanhol, assim, falando que era um regalo, que era um presente. Para as mulheres, eu tinha preparado com sabonete, hidratante, coisas que a gente sabe que elas não têm acesso. Realmente, enquanto a gente estivesse passeando, dar de presente. E é muito legal, a gente conseguiu dar alguns, né? Conseguiu, tá bastante. E eu recomendo, quem for pra Cuba, faça isso, que é muito legal. E aí, o que aconteceu? Chegou um ponto que a gente começou a comer as coisas que a gente tinha levado pra doar, porque a gente não tinha o que comer. A gente não tinha onde comprar comida. Não existia no supermercado, como eu já disse. Então, a gente começou a comer as bolachas, comer os chocolates que a gente ia dar pra doação. Ainda bem que a gente levou muita coisa, então sobrou bastante coisa que realmente a gente conseguiu doar. Mas isso também não salvou, né? Porque não tinha dinheiro pra comprar, não tinha mais caixa eletrônico, não tinha onde sacar dinheiro, lá não passa cartão em lugar nenhum. Gente, pensando hoje, assim, foi uma baita experiência maluca. Aí, né, minhas amigas eu tenho que agradecer muito, principalmente a Rai e a Lu, porque eu ficava falando com elas pelo WhatsApp, porque em alguns momentos a gente ainda tinha internet. E eu tava com muito medo, gente. Era a sensação de morte, tinha hora que eu chorava. Agora eu vou contar o momento que eu tive mais medo na minha vida, assim. Teve um momento um pouquinho antes do Irma passar, né, que eu falei: Tatá, o que vai acontecer? Porque, gente, a gente é brasileiro, a gente não tem a menor noção do que é um furacão. Tatá vira e fala assim, ó, a gente faz o seguinte, a gente fica aqui no quarto. Se a gente começar a perceber que os vidros vão estourar, a gente corre pro banheiro, porque o banheiro não tinha janela, e a gente se tranca dentro do banheiro. Vocês imaginam na minha cabeça aquela cena do vidro do quarto do hotel estourando e a gente correndo pra se trancar dentro do banheiro? Eu comecei a chorar, óbvio. É que a gente viu as imagens de Sambar. Samartã e Sambar também. Destruiu tudo, né? Acho que todo mundo lembra das imagens, destruiu tudo. Enfim, chegou o horário que cada um tinha que ir pro seu quarto do hotel. Poderia ficar no hall, mas não ia ter luz. Eles iam cortar luz e água, porque a água também, pra não ter nenhum perigo de estourar cano nem nada. Então a gente ia ficar sem nada a partir daquele momento. Então, um detalhe maior. Sabe quanto custa uma garrafinha de água em Cuba? Um cookie pra turista. Sabe o que significa isso? €1. Aí era longe pra comprar água, porque tinha acabado no hotel, tinha que carregar. Aí começou a chegar a noite, né? E aí começou já a ter aquele agito. A gente via a árvore, assim, cortaram a luz, mas a gente tava com a lanterninha do celular. Pelo vidro a gente via que a árvore parecia que ia dobrar, assim, o que dava pra ver, sabe? Era muito vento. Eu consegui ver bastante. O Tatá dormiu.
Eu fiquei vendo o filme, eu não conseguia dormir. Já era 3 da manhã a hora que ele ia passar. O Tata acabou pegando no sono, eu tava cansada, ele conseguiu relaxar. Tinha que ter passado em horário nobre. Eu vi assim que a chuva durante o furacão, ela batia reto, eu não conseguia enxergar nada, mesmo iluminando com a luz do celular, não dava pra ver nada. Consegui ouvir muito barulho de coisa quebrando, porque destruiu, a gente tava no último andar do hotel, né, quase no último andar, e levou tudo, quebrou todos os vidros do último andar do hotel, onde tem a piscina, o bar, destruiu o bar, então houve bastante desse tipo de coisa. Era um barulho muito forte, e é o que eles falaram, que no banheiro, até a água do vaso, né, treme muito, assim, então a gente escuta muito esse tipo de barulho, é um barulho muito estranho, dá muito medo, eu fiquei com muito medo. Mas eu fui sentindo, conforme aquilo ia acontecendo tudo, a gente tava seguro ali, dava pra sentir o barulho da janela bater, mas realmente é um vidro muito grosso e um vidro blindado, então a gente teve essa segurança. Passou, né, no outro dia a gente acordou de manhã, e aí queríamos ver o que tinha acontecido. Nacional, essa entrada tão linda, ó. O vento levou tudo. Colocam na TV quem morreu, o RG, a rua aonde morava e por que o cara morreu. Então, todos os que morreram, eles colocam a culpa no cara. Ah, morreu porque estava andando na rua. Morreu porque não quis sair do quarto onde ia alagar. Mas o que a gente sentiu? Que o governo, realmente, antes do furacão passar, o governo, indiferente... não vou entrar no mérito do governo ser bom ou ruim. Mas o governo, eles avisam muito. Então, eles ficam dando esse alerta do que vai acontecer, dão as orientações, falam para as pessoas que não podem entrar nos porões, quem tem medo para ir para um lugar X. Eles dão todo esse aviso antes. Eles passaram o dia inteiro na TV, com esses carros passando na rua, sabe? Com um volume alto, assim, né? Falando. Então, a gente estava muito esclarecido sobre isso. Então, no dia seguinte, eles falavam muito assim, olha, o fulano de tal morreu porque foi tentar tirar a antena, né? Tinha um que eu lembro que foi tentar tirar a antena de fora, desrosquear pra guardar a antena da casa, morreu. O presidente do país não apareceu em um segundo na televisão. E a gente assistiu muita TV lá. E o presidente não apareceu, ele não deu uma declaração antes, durante e depois do furacão. Nada. Todos esses países têm uma cultura muito diferente da nossa, principalmente Cuba, por ter essa política tão diferente. A gente sempre se preocupa em conversar com as pessoas, em procurar pessoas que falem realmente sobre a política. O que a gente pôde perceber? Que Fidel ainda é muito amado, as pessoas falam muito de Fidel, mas que Raul, totalmente ao contrário. E realmente não teve assim nenhum secretário de segurança, né? Sei lá, alguém que pudesse falar alguma coisa, alguém do governo para se manifestar, dar uma segurança para aquele povo. Mas a gente com aquela sensação, né? O que a gente vai fazer? Eis que o aeroporto não ia reabrir, eles avisaram que pelo menos ia precisar de uns 4, 5 dias para reabrir o aeroporto, não ia poder sair do país. A gente foi expulso do hotel, porque não tinha mais vaga pra gente, porque esse pessoal de Varadeiro que tinha vindo, que já tinha reserva, ou outras agências que tinham conseguido, não tinha o que fazer, a gente não tinha como ficar no hotel. Gente, imagina o pânico numa cidade pós-furacão, uma cidade que já é pobre, que já não tem nada. A gente não tinha pra onde ir. Daí a gente pegou e foi pra Havana Vieja, que é um centrão de Havana. A gente tava até então num outro bairro. A gente foi pra esse lugar e falou, bom, com a mala e cuia, e a gente vai ter que achar um hotel. Tem uma praça que tem uns hotéis em volta. A gente falou, um deles vai ter que ter um quarto. A gente bateu no primeiro, no Manzana, né? Sim. Não tinha. Pela internet dizia que tinha, mas a internet estava muito zoada. Aí fomos, eu lembro que a gente foi pro Inglaterra, pro um outro, né? Esse que a gente foi pro mais Iberostar. Aí a gente falou, bom, não tem o que fazer, a gente vai ter que ir pro hotel mais chique daqui, que é o Saratoga. Vamos gastar, a gente não estava preparado para esse gasto, mas enfim, era questão de sobrevivência, não tinha onde dormir. E a o cartão gente passava na maquininha, né? A gente chega no Saratoga, o hotel mais chique da cidade. Tem quarto? Tem quarto. Enfim, temos quarto. Quando a gente foi passar o cartão, passava naquela maquininha, eu acho que quem é mais novo não vai nem saber o que é isso. Nem sabe o que é. É uma maquininha que põe o cartão, um papel com carbono, passa, e aí ele liga para um lugar para pedir uma autorização. Meia hora no telefone para autorizar o cartão a passar. Após o efeito Hurricane, várias coisas aconteceram em Cuba. Nós resolvemos dar um upgrade na vida. Eu conversei com a Carol e acho que a gente merece ter um pouco de paz aqui. E viemos para Havana Vieja, escolhemos o famoso hotel que Beyoncé ficou. Estamos no Saratoga, um mega hotel. Depois eu vou mostrar tudo para vocês, ó, aqui é a nossa vista. A Tatá aqui fazendo um cafezito no quarto. Eu tô com roupa de fitness, gente, nem quero me mostrar. O quarto é surreal, ó. É outro padrão, né? Olha essa pia. Não, as coisinhas, a amenité, que eu sou alucinada, faço coleção. Como teremos alguns dias, não sabemos até quando vamos ficar por conta do ocorrido. Estamos bem, né, amor? Aqui, nossa nova casa em Havana Vieja.
Aí o que aconteceu? Uma viagem de 4 dias virou uma viagem de 10 dias. 2 dias depois do furacão, o tempo ficou maravilhoso. Maravilhoso. Ficou lindo. Voltou tudo lindo, assim. lindo. E aí alguns restaurantes foi voltando a ter comida, a gente conseguiu curtir, tudo continuava sendo super caro, a gente tinha que sacar dinheiro no caixa, era muito caro pra sacar Cuba dinheiro. é o capitalismo mais selvagem que eu já vi até hoje. Gente, não me odeiem, não vão julgar, por favor, não deixem de se inscrever no canal, porque eu acho que é importante ver o que a gente viveu, tá? Porque daí não é alguém que falou, a gente vai contar um pouquinho do que a gente viu lá nessa parte. Então, assim, a gente foi fazer um passeio guiado com uma pessoa que é incrível, que é a Tereza. A Tereza mora em Cuba hoje. A mãe dela foi militante, mas ela teve a oportunidade de fazer faculdade. Diferente do que todo mundo pensa, Cuba não é uma oportunidade para todo mundo fazer faculdade. São poucas pessoas que conseguem fazer faculdade lá hoje. São poucos cursos que existem lá hoje de faculdade. Eles limitaram muito. Então, praticamente, é muito raro ter estudo. Ela estudou filosofia, né, se eu não me engano. Ela falou que ela teve muita sorte em conseguir fazer faculdade. A gente passou um dia inteiro com ela e mais uns espanhóis estavam com a gente. Foi uma experiência maravilhosa. A gente estudou muito. A gente foi para todos os lugares ali no centro de Havana onde aconteceram umas coisas reais, assim, da Revolução, sabe? A gente teve a vivência, eu tenho tudo anotadinho, que eu ia anotando tudo que ela falava. Da vivência da Revolução, o que foi. A mãe dela viveu aquilo. Pra mim, olha, até arrepia de lembrar. Foi sensacional. Foi uma das melhores experiências da minha vida no sentido de conhecer a história de verdade, sabe? Eu acho que lá Dubrovnik, que são histórias recentes, a gente teve experiências que a gente nunca vai esquecer, né? É muito bom viajar para turismo, para conhecer história, para estudar, para estar perto de tudo isso. E é onde teve história recente, né? Que você consegue falar com as pessoas que viveram o negócio, né? Então isso é muito legal, não é história de livro. As pessoas te contam o que elas viveram lá. Essa de Dubrovnik, né, perdeu a família na guerra, morou 6 meses num porão de uma igreja. Essa menina e a mãe dela foi militante da Revolução, levou a gente a ver tudo lá, onde tinha uns tiros na parede, tudo, é bem legal. Ela nos contou, né, assim, então, como que era a vida real, como as pessoas veem o Raul hoje, como não tem, né, não tem opção de voto. Diferente da Rê, eu achei assim que... Ela falou, todo mundo gosta do Fidel. Ele é adorado ainda, tal, mas por uma parcela da população, digamos assim, com um pouco menos de informação, né? Eles têm um acesso muito limitado, muito ruim à internet, mas eles já têm acesso. Eles têm acesso à Netflix, não via internet streaming, mas eles têm os CDs piratas. A galera que vai para Miami volta com todas as séries piratas, então eles sabem o que acontece fora dali. Então eles já têm outra cabeça, ela já tem outra cabeça. Eu falo, o sonho do cubano é sair de Cuba. Então... E é muito trágico, assim, porque o que a gente sentia ela contando, que é real, que eu não sabia que era real, isso é assim, quando qualquer cubano tentava, não sei como é isso hoje, mas tentava sair de Cuba via nado ou via barquinho, a ordem do governo é atire e mate. Então, assim, não tem essa questão, cidadão cubano tá tentando sair do país, mata. Então, imagina pra eles, que nem o irmão dela conseguiu sair e mora na China hoje, trabalha na China. E ela fala que conversa com ele pela internet e que ele é muito feliz na China. Então ela tem esse sonho de sair de lá, Teresa. A mãe dela é muito revoltada disso com os filhos, ela não aceita. Mas ela fala que pra ela não dá pra ficar lá, que ela quer muito mais do que aquilo. E a gente vê que a mentalidade do jovem já é essa. Então as marcas, por exemplo, a gente viu muitos os jovens de Adidas, a gente viu os jovens andando de skate, usando coisas de marca, a gente não sabe como que eles adquiriram aquilo, porque a gente não vê pra vender, tá? São coisas piratas. Não, isso são coisas... Sim. Sim, mas eu digo assim, a vontade de ter a marca, claro. Isso já conquistou o jovem, ele já tem esse acesso. É diferente de antigamente que eles não sabiam dessa questão da marca e tal. Hoje não, hoje já é declarado. Eu filmei bastante, a Chanel fez um desfile lá, então a gente viu muita gente, os carros com adesivo da Chanel, o pessoal de lá que mora lá, que ajudou a trabalhar a organização, eles tinham muitas camisetas, a gente via muita coisa vinculada a isso, que tinha muito a ver com essa questão da moda. Coisa muito legal, assim, que é meio que inexplicável. Eu até perguntei pra ela, mas não existe roubo. Ah, isso é sensacional. Isso é muito legal. Ela falou, vocês podem sair a hora que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, com câmera, relógio, joia, pode sair. Eu até perguntei pra ela, mas com essa miséria completa, com esse falta de tudo que vocês têm, como é que não tem violência, não tem roubo? Ela acha que é alguma coisa cultural deles, e ela falou assim, não tem como alguém ter, o cara vai roubar o seu iPhone, ele vai chegar lá com esse iPhone, ele não tem como usar esse iPhone, e ele não tem como ter esse iPhone, então obviamente esse iPhone é roubado. Aqui no Brasil, se o cara roubou o iPhone, ele vai estar usando e falar, mano, ele pode ter trabalhado e ganhou e comprou esse iPhone. Lá não, a pessoa não tem como ter um iPhone, ela deu esse exemplo, né? E outra coisa também, não tem droga.
eles têm o álcool e tal, mas não tem droga. Então ela falou que é uma das coisas também que eles entendem que a violência é muito, muito restrita, assim, que eles não têm medo nenhum. E a gente também andou lá, lugares feios, assim, que é o dia que acabou a luz e tal. A gente tem uma história legal. A gente tava com essa menina, né, conversando, passeando bem no centrão de Havana. Acabou a luz, deu um blackout. Pá, era pós-Irma. Acabou bastante a luz. Mas em vários momentos. Mas nesse acabou e a gente percebeu que essa luz não ia voltar, não ia ter como voltar. Ela falou, gente, posso ir com vocês até o hotel de vocês? De lá a gente vai junto a pé, eu vou guiando. Mas eu quero seguir com vocês porque eu tenho medo de levar um susto e tal. Era um breu. Gente, não tinha luz nenhuma, era um breu. Imagina em Cuba. O Brás, Imagina aquela zona cerealista centro, do Brás sem luz. Sem luz. E a gente andando ali, nós, os espanhóis, estavam com a gente e ela. Eu peguei, falei, e a câmera, eu devo guardar? Ela falou, não, por quê? Eu tava com a câmera profissional. Ela falou, não, por quê? Então todo mundo acendeu a luzinha do celular pra gente filmando. Um monte de gente na rua, molecada, nananã. Mas zero medo. Ela falou, gente, vocês não precisam ter medo de nada. O que dá medo é de tomar um susto. Mas não que vão te roubar. E a gente andou, acho que, sei lá, uns 10, 20 minutos até chegar no hotel. Mais até era longe. Num breu, tipo... E assim, ela não tem perigo nenhum. Cada um respeita muito o outro. Então, Cuba mexeu com os meus valores, intensamente. Foram os dias mais intensos da minha vida. Foram essa sensação de quase morte, de fome, de medo, de querer voltar para casa, de ser grato pelo que a gente tem aqui. E aí, aquele momento eu me desapeguei de muitas coisas, sabe? Pensei assim, não, hoje o que eu quero pra minha vida é ter dinheiro, pra ter uma liberdade financeira, uma questão de viver saudável, de viver bem. Eu quero poder viajar o mundo. Ali mais ainda eu percebi o quanto pra mim é importante conhecer o mundo, viver esses momentos. Em nenhum momento eu pensei, por que eu vim pra Cuba? Tá sem falar pra mim. Caramba. Um dia a gente vai lembrar disso e vai falar, nossa, ainda bem que a gente ficou, ainda bem que a gente tava aqui nesse momento. E hoje eu acho que a gente tinha que viver aquilo, acho que foi uma mega lição de vida. A gente ficou mais unido ainda como casal. Tata me viu chorando de nervoso, me viu desesperado. Eu queria tomar todas, ficar bêbada pra não ver acontecer, mas não dava, porque também a bebida é muito cara, não dava pra acontecer isso. Não tinha mais o que beber. Mas assim, eu acho que nos uniu muito, nos fortaleceu como casal, nos ensinou muito. E assim, eu sou muito grata, porque eu acho que poder conhecer o mundo é uma das melhores coisas do mundo. Uma das melhores coisas da vida. Mas eu acho que Cuba ficou no nosso coração. E cada vez que eu lembro disso, de um ano atrás, eu falo... Como eu acho que eu evolui como pessoa de ter vivido aquilo. Detalhe, era um presente de aniversário pro Tatá, que nem tinha tanta vontade de ir pra Cuba, a vontade era minha. Eu dei um presente de grego pra ele e enfiei ele nessa furada. Mas valeu, né, meu amor? Eu adorei, foi demais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, espero que vocês também tirem alguma lição disso. E contem aí se vocês já passaram alguma experiência dessas. Até, gente. Conheçam Cuba, vale muito a pena.